Boa tarde a todos e todas. Agradeço muito a Imagens o convite, agradeço ao desembargador pela gentileza da apresentação. De fato, né, eu sou do direito imobiliário, tentarei fazer uma apresentação construtiva, mas isso já também me permite adiantar o meu lugar de fala, porque eu sou advogado, por isso eu não tenho muita vaidade, mas eu só pedi para trocar porque constava que eu era médico. E daí eu estaria me advogando, mas é uma discussão que a gente vai fazer justamente dessa questão da saúde e da medicina. Até achei interessante o fato de ter havido uma confusão, já que o tema da minha palestra é saúde mental, eu não sou da saúde, né? Sou advogado, portanto atuo na área do direito civil, atuo em várias questões, por isso talvez sobrou ali no currículo uma informação que não é útil para hoje, mas ao mesmo tempo é para deixar bem claro esse lugar de fala, né? Também adianto que não tenho nenhum conflito de interesses, não atendo ninguém diretamente relacionado com as questões que eu vou expor, que eu acho que são importantes. Eu vou tentar fazer aqui, ao mesmo tempo, dois temas, né? Trabalhar a questão da judicialização em sentido mais amplo, mas com foco especial na saúde mental, que eu acho um tema extremamente importante, né? Basta eu referir que no ano passado, quase ao mesmo tempo, né, o CNJ lançou uma cartilha sobre saúde mental para a magistratura. Lá no Paraná, lamentavelmente, a gente teve diversas situações delicadas de saúde mental, até suicídio de magistrados, e a OAB também, ao mesmo tempo, e também tivemos suicídio de diversos colegas advogados. Quer dizer, é um tema que nos toca a todos, seja para atuação no sentido pessoal, seja naquilo de atender os jurisdicionados. Perdão. Não, está funcionando dos dois lados. Quer que eu ponte para cá? Mas está ligado, doutor. Não, funcionou bem. Eu testei antes. É ali que está o... Mas antes, quando eu apontei para cá, funcionou. Aí. Aqui tem meus contatos, depois eu vou passar a apresentação, não preciso se preocupar muito em anotar. Eu prefiro, bem melhor. Achei que não tinha. Obrigado. É bem mais fácil mesmo. Depois tem, como disse ali, os meus contatos, tem a apresentação, até porque tem muitos dados para não se perderem anotando referência a alguma coisa. Eu optei por passar só 4 materiais, não sei se já tiveram acesso no sistema. Eu passei a Lei de Saúde Mental, a Convenção de Nova York, um parecer do Ministério Público Federal e acho que um artigo, né? Botei pouco material, mas se precisarem mais, eu me preocupei em também tentar equilibrar. Eu sei que são vários os temas também aqui examinados. Começo com esses mitos ou frases que são simplificações para a gente conversar. Como eu disse aqui, eles envolvem inicialmente na minha fala a judicialização como um todo, depois a judicialização da saúde. Então, o magistrado, enfim, não pode interferir em questões médicas. Esse é o primeiro mito importante de conversar no módulo sobre saúde, né? Discutir saúde, aqui já se fez essa discussão, eu sei que houve uma fala interessante aqui, por exemplo, sobre evidências na nutrição, evidências científicas, e qualquer discussão que se faz sobre saúde tem que passar pela avaliação da comprovação da qualidade da evidência científica, né? Não só ter mais um artigo científico, porque artigo sobre qualquer coisa é muito fácil de se produzir. Então, é muito importante essa verificação da qualidade. E é importante porque eu vou tentar desafiar um pouco essa comprovação no que diz respeito à saúde mental, né? Porque há um certo conjunto de crenças sobre aquilo que se deve ou não deferir, e, portanto, imaginar que o magistrado possa não interferir em questões médicas, não analisar as questões médicas, na verdade é falso. Que seja negando ou autorizando, há um momento de fazer uma análise, né? Essa análise pode ter um apoio do núcleo de apoio técnico, pode ter um apoio de diferentes portais de acesso à informação, isso vai ser tema de outras falas, pode ter uma avaliação com apoio da perícia, que é um modo mais tradicional, mas de qualquer maneira não tem como passar sem uma avaliação de questões médicas. É claro que, e daí é uma frase que, enfim, talvez um pouco divertida até, mas é muito séria, quanto mais o médico justifica, menos o juiz clinica, né? Assim como eu fiz questão de trocar ali, propositalmente, não podia constar como médico, que era uma informação importante. Na advocacia, obviamente, você precisa recolher as informações da saúde, da mesma maneira na magistratura, né? Nenhum magistrado, por conta disso, se torna médico. Nem mesmo o magistrado que vai estar lá na vara especializada. Porque quando eu tenho uma dúvida médica, eu pergunto para o meu pai, quase sempre ele me diz, consulte um médico. Ele é radiologista, ele me responde questões de radiologia. Se eu tenho uma dúvida de oncologia, ele não tem como saber, tá? Tanto assim, quando ele ficou doente, teve um câncer, quem sabia mais de oncologia era eu. Eu estava acompanhando as consultas com o médico, estava dialogando, ele falou, mas quem dos dois que é médico? Bom, quem judicializa mais oncologia que tende a saber mais. Então isso é importante, né? Não confundir o papel do magistrado como sendo um papel de dominar a medicina, mas também não entender que esse papel é de indiferença em relação a essa outra ciência. E existem as questões dos tratamentos fora do SUS, é claro que existem protocolos, existem saídas dos tratamentos, e, portanto, não tem como escapar, não tem como fazer uma análise só legislativa, por assim dizer, para saber se eu concedo ou nego uma tutela antecipada, enfim, uma liminar, se assim quiserem chamar.
Eu costumo falar que são 5 Is para avaliar se é possível sair do protocolo do SUS, que é ineficácia, insuficiência, incompatibilidade, inapropriado, enfim, ou até mesmo a inexistência. No caso das doenças raras, que é um tema especial, existem situações em que o protocolo do SUS simplesmente não contempla uma doença. Então não tem como pensar que não vai se examinar alguma coisa em termos de saúde, nem que seja para dizer, olha, esse medicamento é muito caro, não tem evidência científica, o SUS ainda não incorporou pelo órgão competente, que é a Conitec, ou o Brasil ainda não adotou pelo órgão competente para avaliar um medicamento, que é a Anvisa, e assim por diante. Ainda em relação à questão da atuação dessa relação entre direito e saúde, deixa eu só puxar a cadeira aqui um pouquinho para o lado. A gente tem esse enunciado interessante, e aí já estou usando a numeração nova dos enunciados, a gente teve a aprovação de enunciados novos do CNJ, a redação de alguns novos. A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que os efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador ao juízo. Aqui a gente tem uma sistemática bastante importante e eu conversava até com alguns magistrados sobre os enunciados, como eles às vezes falam óbvio, falam alguma coisa muito simples, mas o óbvio é importante, precisa ser dito e ser adotado já é importante. O que a gente tem aqui que eu considero bastante elementar? Primeiro, a internação de usuários de drogas, ou enfim, em casos de atenção psiquiátrica, é pelo menor tempo possível. Isso é importante porque qualquer gasto em saúde deve ser o menor possível. Não quer dizer que não se deve gastar, mas deve ser o menor possível. Isso também já me sinaliza uma outra coisa que vale em várias áreas da saúde, que é a revisão do tratamento. É possível revisar o tratamento que foi indicado porque o quadro do paciente é provisório. Diferente, por exemplo, de uma invalidez, que a gente chama de permanente, e nem ela mais é necessariamente permanente, o fato é que na saúde, um paciente que hoje precisa de um tratamento, pode ser que amanhã já não precise mais. Porque ele morreu, porque o quadro se agravou, porque tem um tratamento alternativo, porque ele se curou, assim por diante, ou porque aquela etapa do tratamento já passou. Não necessariamente porque estava errado antes. Isso, no caso de drogas, é muito forte. Eu vou tentar convencê-los ou mostrar que a internação, que é uma das medidas que se cogita, é uma etapa pequena e que ela está relacionada muito a um contexto preciso e atual do paciente. Aqui a gente tem outra questão importante. Veja como existe o critério médico presente, se fala aqui 2 vezes a palavra médico. Por outro lado, isso não significa que é o magistrado que vai tomar uma decisão, fazer um exame do paciente e tirar a pressão. Veja, a alta é concedida pelo médico e cabe ao magistrado a fiscalização dessa alta, verificar qual foi a fundamentação médica. Esse enunciado é importante porque em muitas instituições isso ainda acontece. Na medida em que vem uma ordem judicial que determina a internação, há uma insegurança do serviço no momento de concluir o tratamento. E aí já vou fazer 2 correções, sem querer que complicar o enunciado, mas só para destacar. A palavra alta aqui tem que ser bem entendida, porque a gente costuma associar a palavra alta com o fim do tratamento. Alta, na verdade, pode ser a conclusão de uma etapa, que é o significado aqui corretamente adotado. Alta da etapa de internação. O paciente que foi internado para atenção psiquiátrica, ele não acabou o tratamento quando ele sai da internação. Ele está apto para seguir para a próxima etapa, para a próxima fase. Se a gente fosse pensar num jogo, você vai passando fases. Aqui também, o paciente está passando uma fase e essa alta é concedida pelo médico. O magistrado vai fiscalizar, por isso o dever de comunicação. Poxa, quem que deu essa decisão? E aqui entendam mais ainda, por médico entendam-se saúde, porque muito provavelmente essa avaliação é multidisciplinar. E, portanto, aqui uma alta um pouco mais ampla. A comunicação ao magistrado eu acho interessante, porque aqui a gente tem uma sistemática, por isso é um enunciado novo, eu acho interessante essa atualidade aqui para vocês no curso. A gente está falando de enunciado cuja redação foi aprovada dia 18, a gente está falando em 4 dias, mas que esteja muito claro. O magistrado tem que acompanhar aquilo que foi feito, fiscalizar o que foi feito, sem que com isso ele agora se torne um especialista em saúde. Não é essa a ideia. E outro enunciado interessante, em caso de drogadição ou transtorno mental, a prioridade é os serviços comunitários de saúde em detrimento às internações. Eu vou tentar explicar mais sobre isso, mas isso já demonstra uma série de questões importantes. Primeiro, existem uma série de situações em saúde, e a maior parte delas, quando a gente conversa no judiciário, diz respeito a um paciente que quer um tratamento e a gente está avaliando se faz sentido ou não, os senhores estão avaliando se faz sentido ou não esse tratamento, para conceder ou negar.
Olha, está no protocolo, não está, é correto, o custo é muito alto, tem outro mais barato, tem outro que é equivalente, tem outro com o mesmo princípio ativo, mas que é genérico, e com isso eu posso dar a mesma solução ou quase igual. Mas aqui há uma indicação já prévia da própria legislação do tratamento. Eu, em geral, não gosto quando o direito quer definir qual é o tratamento. Mas aqui o direito está aliado com a saúde. É a saúde que diz que, como regra, um paciente tem que ser tratado na rede de atenção à saúde mental. Vocês têm quadro aqui? Se eu tenho canetinha. Não, estou sem canetinha hoje, mas tudo bem. RAPS, R-A-P-S, né? Rede de atenção à saúde mental, rede de atenção psicossocial. Você tem um conjunto de serviços, né? Um conjunto de dispositivos, como se gosta de dizer na saúde, que dão atenção. Então, embora a gente pense em relação a alguém que tem um problema de saúde mental ou uso de drogas, pense muito na internação, tem uma série de outras situações, de outras opções de atenção. Tá? Essa rede, e por isso o nome rede é destacado aqui, ela já marca tanto o fato de que o paciente vai primeiro para um tratamento e depois, eventualmente, para a internação, quanto o fato de que esse paciente talvez nem vá para a internação, e ainda, se eu for dar tratamento, esses serviços comunitários, aqui entendam bem, são serviços de saúde. É comunitário no sentido de que o paciente recebe atenção com inserção na comunidade, mantendo os laços com a sua família ou no lugar em que ele mora, porque isso é fundamental. Né? O paciente que faz uso de drogas, por exemplo, ele não se recupera na medida que ele tira a droga do sangue, mas na medida que aquilo que causou o uso abusivo de drogas é objeto de atenção. E isso está muito ligado aos laços com a família e, portanto, essa ideia de serviço comunitário, entendam bem, são serviços comunitários de saúde, portanto, CAPS, por exemplo, né? A sigla que designa Centro de Atenção das Pessoas na Saúde Mental. E a gente tem algumas variações de tipos de CAPS, mas é só um dos exemplos de atenção à saúde que são importantes. Então, essa rede ampla é bastante importante para que não se pense assim, saúde mental e internação, né? Como se houvesse uma correlação, ou ainda como se fosse automático, ou como se fosse a única opção. Segundo mito aqui para a gente conversar, saúde não tem preço, não há como limitar direitos quando a vida está em jogo, ou ainda, como eu já escutei em vários cursos aqui, na dúvida eu concedo a liminar. Bom, eu também, na dúvida, concederei a liminar. Né? Mas é preciso tentar, na medida do possível, qualificar ao máximo essa dúvida. Pensar de que maneira que eu consigo minimizar essa dúvida para poder, ainda que com dúvida, já que é liminar por definição, uma cognição sumária, poder fazer a avaliação mais adequada possível com os elementos que se oferecem. E esses elementos são aqueles oferecidos pelo advogado no momento que protocola, mas há que se lembrar que muitas das vezes aquilo que se fornece não é adequado. Seja porque o advogado cabe fornecer só aquilo que é favorável ao cliente, por isso é a vantagem do advogado vir falar. Veja, se eu tenho um estudo desfavorável sobre um determinado medicamento, pode ter certeza que não vai ser juntado. Essa avaliação não vai ser feita pelo advogado, ele não tem o dever de expor todos os fatos favoráveis e não, ele vai expor os fatos favoráveis. O segundo ponto importante diz respeito ao fato de que muitos advogados não vão juntar simplesmente porque não sabem, eles não vão entrar num site da área de saúde para fazer isso. Até porque se parte desse curso vai ser mostrar essas ferramentas aos senhores, é porque essas ferramentas não são ensinadas na faculdade de Direito. Assim como o pessoal da medicina se ressente de conhecimento jurídico. Outro tema interessante é a igualdade no SUS. Vou tentar falar isso especialmente na saúde mental, mas o fato de que um ótimo exemplo disso é na oncologia, em que você tem pacientes em que diferentes hospitais recebem diferentes tratamentos, porque os protocolos são tanto quanto diferentes. Não sei se já exploraram isso quando tiveram uma fala de oncologia, mas o fato é que o mecanismo de oncologia no SUS é muito específico, não há necessariamente uma sistemática de correspondência com a lista do SUS, ou a RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e aí eu tenho um pagamento de um valor, a APAC, um pagamento de um valor, vamos dizer assim, um valor fechado de reembolso, e que, portanto, permite ao hospital uma certa autonomia, o que já sai, o que nos permite falar de um outro mito, né? Olha, eu só dou os medicamentos que estão na lista do SUS. Bom, daí tem um problema, que você não vai tratar oncologia, que no caso do Paraná, a Deise vai poder me corrigir depois, é 90% das ações judiciais. Então, veja, no estado do Paraná, 90% das ações que envolvem judicialização do SUS são oncologia. Então, pensar, não, olha, eu sou bem cuidadoso, eu sei que existe a lista do SUS, mas já não funciona para oncologia, que é a maior parte do problema. Então, a gente não pode só ficar na simplificação. É claro que a lista do SUS é muito importante. Tanto que eu comecei a fala dizendo, olha, a exceção você sair da lista, e a exceção tem que estar justificada. Mito 4, medicamento fora da lista é ineficaz.
A análise do SUS, ou melhor, da Conitec, é uma análise que parte de segurança para o paciente, grau de comprovação científica, mas também custo. Eu posso ter um medicamento muito bom, muito eficiente, mas que eventualmente custa muito caro. Aí eu não vou incorporar o medicamento. Portanto, o medicamento fora da lista do SUS não necessariamente é um medicamento ineficaz. Pode ser muito eficaz, pode ser até o dobro de eficaz, e mesmo assim não justificar a incorporação. Imaginem, por exemplo, que o medicamento funciona para uma pessoa a cada 10 mil, e agora surge um novo que custa muito mais caro, e ele funciona para 2 pessoas a cada 10 mil. Eu digo isso porque a gente tem que lembrar que o tratamento médico, ele tem uma certeza, que é o efeito colateral, e uma dúvida que ele funcionar. Embora a gente imagine que quando a gente compra um medicamento na farmácia, e é para dor de cabeça, vai sanar a nossa dor de cabeça, nem sempre funciona assim. O medicamento aprovado é aquele que para uma maioria de pessoas é seguro e para uma maioria de pessoas ele funciona. Por isso que a gente lê o medicamento sem ler os efeitos colaterais. A gente toma o medicamento sem ler os efeitos colaterais. Senão a gente não tomaria nada. Porque o risco do efeito colateral é uma certeza e o risco de eficácia do medicamento é uma dúvida. Então, isso é importante no momento que se vai analisar. Porque, veja, eu como advogado, eu estou ali na ponta e eu atendo as pessoas que estão doentes e estão desesperadas para conseguir o tratamento. Mas eu tenho certeza que se não tem evidência científica, não faz sentido eu pleitear o medicamento. Por quê? Porque eu não estou ajudando ninguém, eu estou criando uma esperança de alguém que não vai receber nada. Que é diferente da gente discutir quanto pode custar um medicamento caro, quantos meses de vida a mais eu tenho que conseguir para o medicamento fazer sentido. Se eu tivesse sempre judicializado, por exemplo, só a fosfoetanolamina, né, aquela pílula branca e azul que ficou famosa, eu recebi mais ou menos 15 pessoas no escritório. Nenhuma delas tinha prescrição do médico sequer para fazer o tratamento. E muitas delas não tinham tentado nada antes. Quer dizer que a gente tem que levar em conta também o desespero das pessoas que vêm. Falar, olha, eu não vou judicializar um medicamento que não tem comprovação científica, não tem prescrição médica, sem que você tente aquilo que é mais básico. Né? Porque há lugares que você poderia ir rezar que talvez tivesse mais chance do que um medicamento que não tem nenhuma comprovação. Porque até a reza tem mais comprovação científica do que aquele medicamento. Né? Por isso que eu dei o exemplo, não é para ofender a religião de ninguém. Os medicamentos importados são melhores ou piores, esse é um mito. O fato do medicamento não estar disponível no Brasil é relativo, ele pode ter sido até aprovado pela Anvisa e, portanto, pode ser comercializado no Brasil, mas o fabricante, por razões econômicas, não quer fabricar aqui. Eu não vou entrar na matéria de propriedade intelectual, mas o fato é que um produto ser ou não importado não o torna necessariamente mais caro, nem necessariamente melhor, nem necessariamente pior. Só significa que ele não é fabricado no Brasil. A liminar é negativa porque impacta no orçamento, esse para mim é um outro mito, embora obviamente seja uma verdade, mas o fato é que ele é uma simplificação. Qualquer decisão que os senhores e senhoras forem dar no futuro, a partir do momento que tem a caneta ou enfim o token, passa a ser uma decisão que atinge o orçamento. Se a gente usar o mesmo critério, ninguém concede mais nenhum benefício previdenciário. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a gente possa ignorar a realidade, saber, por exemplo, que houve um aumento da judicialização em 130%, saber o impacto no orçamento e assim por diante. A gente só não pode partir da ideia simplificadora de que o simples fato de impactar o orçamento significa que eu não posso conceder. Mas é óbvio que tem que se levar em conta o impacto no momento da concessão, são duas coisas diferentes. Até porque esse impacto pode ser de maior ou menor grau. E também, eventualmente, eu posso até avaliar. Posso consultar o réu, por exemplo, se ele sabe como tratar esse mesmo paciente com menos impacto. E, de repente, ele vai responder, olha, existe esse tratamento aqui que é mais barato. Ah, puxa, então deixa eu entender se são iguais ou não, se esse paciente pode tomar esse outro remédio. Diante da reserva do possível, o gestor é absoluto da definição da política pública. De volta, eu não estou dizendo que essas frases são necessariamente falsas ou erradas, elas são só disparadoras de reflexões. O gestor ele é muito importante, a política pública ela é muito importante, mas avaliar se existe de fato uma alternativa para aquele paciente, no caso concreto, é importante. Eu sei que sempre a mãe fala bem do seu filho, né? Acha ele especial, mas a verdade é que a saúde é um direito especial. Por quê? Porque enquanto eu vou trabalhar com a Previdência, por exemplo, e eu tenho sempre os mesmos direitos e requisitos, no âmbito da saúde, cada paciente tem um quadro e um contexto. O que faz com que, de fato, a lista do SUS ela seja muito útil, muito importante, mas, eventualmente, eu tenho alguém que não se enquadra exatamente naquelas características. Isso é cada vez mais excepcional, até porque a lista é revisada muito. E, portanto, alguém chegar e dizer que não tem nada na lista faz cada vez menos sentido, porque a lista é atualizada periodicamente. De outro lado, a gente pode ter alguém que tentou o protocolo do SUS e não foi efetivo. E aí as discussões começam. Especialmente aqui pensando no TRF da 4ª região, a discussão está muito em torno da saída do protocolo. Em outros estados, lamentavelmente, ainda há discussão
sobre medicamentos ou protocolos clínicos que estão dentro da lista do SUS, ou enfim, dos protocolos do SUS sem ser o medicamento. Né? Mas aqui, especialmente, posso falar do Paraná, é raro que alguém judicialize o medicamento que está na lista, embora isso aconteça. E já que estamos falando disso, estar na lista não é suficiente, porque o medicamento estar na lista significa que alguns pacientes têm direito àquele medicamento, desde que eles tenham aquela doença, com aquele quadro e com as exigências da lista. Não basta só pegar a lista e perguntar se está na lista, que é uma pergunta bem tradicional, né? O medicamento está na lista do SUS? Sim. Mas sim ou não é uma resposta muito pequena, porque eu preciso saber se existe correspondência entre a indicação e a prescrição. Tentando resumir o que eu falei, é possível que o paciente peça um medicamento que está na lista e não faça jus, assim como é possível que o medicamento não esteja na lista e seja possível deferir. E, por fim, a judicialização da saúde é algo nocivo. É claro que é algo nocivo, né? É ruim por vários motivos, mas, ao mesmo tempo, dentro da nossa sistemática, é algo com o que se convive. Né? As ideias de mediação na saúde ainda são um tanto quanto incipientes. A judicialização é uma realidade. É claro que ela é muito ruim por vários motivos, mas ela diz respeito também a um fenômeno com o qual se precisa lidar, e, em parte, se faz isso incluindo já num curso de formação ou de vitaliciamento esse tipo de informação, assim como conhecendo os enunciados e as ferramentas disponíveis. Agora a gente avança um pouquinho mais para a saúde mental. Vou deixar um caso ali para que leiam, enquanto eu vou olhando o meu horário aqui para não me perder. Onde? Eu acho que se tiver parado eu vou acompanhar por aquele ali, que daí dá mais tempo. Não, voltou. Então, veja, eu vou fazer meio rápido, por conta do tempo e até por ter inserido aquela parte inicial, que vai além da saúde mental, eu vou ter que fazer um pouco rápido as atividades. Né? Mas aqui, seu Vicente da Silva mora em Joinville, ao longo de sua vida teve um amor não correspondido, sofreu com a perda do irmão, a falta de apoio levou ao desespero, à miséria e chegou até o suicídio. Questiona-se a necessidade de internação, bem como a possibilidade de interdição, atualmente tem pouca renda como pintor. E aqui era a pergunta se ia se entender pela possibilidade de internação. É curiosa também esse caso, porque eu tenho notícia, inclusive, que o Vicente tentou amputar uma parte do corpo. Né? Então, o caso dele é grave. Né? Tem aqui depois, guardem o caso do Vicente. Caso 2, já vou mostrar uma foto do Vicente depois. O município de São João da Cruz, por sua procuradoria, solicita internação de Janaína, já interditada. Destaca a importância do direito à saúde, do acesso, e apresenta o laudo abaixo. Atesto que examinei a paciente Janaína, tendo constatado por informação da família que a paciente fez uso de drogas, álcool e thinner, bem como que já possui 2 filhos pequenos. Familiares registram dificuldade em realizar os cuidados, indicam internação psiquiátrica da paciente, Florianópolis, 22/10. Esses são os 2 casos para analisar a internação. Eu vou voltar no laudo. Primeiro eu queria mostrar aqui o Vicente. Esse é o Vicente, o paciente que tentou suicídio, que tem um sofrimento muito grande, que não só tentou se amputar, mas fez uma amputação, cortou fora a orelha, famosa personagem. Eu colocar o Vicente Van Gogh é para provocar um pouco vocês em relação ao sentido da loucura. É claro que aqui ele virou Vicentinho no Brasil, mas a ideia do louco ou da loucura é uma ideia muito importante, porque a gente trabalha a saúde mental sempre imaginando que existe nós, que somos normais, e os loucos, que são os outros, e, portanto, existe uma série de dificuldades de perceber que é uma série de graduações. Eu acabei não colocando aqui, mas uma das perguntas que eu ia fazer é qual o percentual da população brasileira que tem autismo? Os dados da Organização Mundial da Saúde sobre o mundo e sobre o Brasil dizem que é 1%. Então, veja, só para pegar um exemplo bem contundente. Autismo, que é uma doença conhecida, atinge 1% da população. Quer dizer que aqui, quanto a gente passou, aqui nessa sala tem 50, se tivesse mais ou menos o dobro de pessoas, ou o triplo, alguém teria autismo. É uma doença absolutamente comum. Então a gente imagina a saúde mental como alguma coisa muito longe de nós, mas ela é muito próxima. Vamos voltar aqui, então, à pergunta do Vicente Van Gogh é se era necessária a internação, bem como a interdição. Eu já quis marcar bastante forte isso, porque durante muito tempo o direito analisou a capacidade da pessoa discernir sobre o critério da capacidade civil, que para nós, vou tentar mostrar para vocês, não é um critério útil para internações psiquiátricas. Não é um critério útil.
A capacidade civil é um critério de avaliação estritamente patrimonial. Posso tentar convencê-los longamente depois sobre isso. É objeto da minha tese de doutorado, depois eu posso encaminhar. Algumas coisas eu vou tentar só falar e dizer que eu tenho a documentação se vocês me pedirem, tá? Por conta do tempo. Mas realmente, capacidade civil não é o critério. Porque a capacidade civil pergunta se alguém consegue entender e falar. Tá? E não é essa a questão que a gente tem. A internação, portanto, ela não se confunde com a interdição. E já há algum tempo eu não vejo mais decisões dizendo que tem que interditar primeiro. Mas é curioso que tem algumas decisões que diziam assim, não, eu já interditei, então eu posso internar. Porque o paciente agora não faz mais nada, não responde por ele. Não é bem assim. Né? Como disse, a interdição tem um papel patrimonial e até o seu caráter absoluto já marca muito do que a gente está discutindo. Né? O incapaz é o louco, né? E, portanto, ele não pode decidir nada. Eu imagino que se a gente tivesse o Vicente Van Gogh para avaliar, eventualmente alguém diria que ele tem que ser internado para um tratamento, ou talvez até interditado, são duas projeções distintas, tem que ser avaliado em momentos distintos, porque são perguntas distintas que se faz ao perito, e mais, eventualmente você pudesse dizer que ele pode gerir o patrimônio, mas só parte. Olha, eu deixo ele gerir até R$1.000, porque no direito brasileiro a tendência seria dizer assim, capaz, incapaz. Como se não houvesse gradações, como se não houvesse evolução da doença, como se um paciente não fosse hoje incapaz e daqui a alguns meses pudesse ser capaz. Que é alguma coisa bastante importante. Essa percepção, essa busca da autonomia. E o nosso laudo médico aqui, né, da Janaína? Será que com esse laudo a gente pode internar? No Comitê Executivo de Saúde do CNJ lá no Paraná, em 2017, foi feita uma série de reuniões sobre saúde mental e se verificou que ainda existiam no Paraná, que eu considero um estado bastante organizado, internações sem laudo médico, nenhum laudo. Ordem judicial para internar. Veja que ter um laudo médico, então, já é mais do que isso. Tá? E esse laudo? Tá? Primeiro detalhe do laudo, começando pelo final, a data. Esse laudo é de 22/10. Esse laudo já tem 5 meses. Esse laudo já não traz a realidade do paciente. Faz 5 meses que foi dado esse laudo. É claro que tem uma sistemática complicada na saúde, né? Essa é uma outra questão, mas é um laudo não atual. Segundo ponto, né? Examinei a paciente tendo constatado por informação da família que a paciente faz uso de drogas. Quer dizer que existe uma informação indireta. Não se verificou qual é o quadro da paciente. A família diz que ela faz uso de drogas. Mas o que a paciente disse? Qual é a narrativa dela? Porque é interessante. Eu notei na minha pesquisa que na interdição, até por ser do procedimento, se escuta o interditando. Na internação, não. Sendo que internar é muito mais grave que interditar. Porque interditar você limita o patrimônio. Na internação você limita toda a liberdade da pessoa. Ou pelo menos é o que as pessoas imaginam que deveria se limitar. Outro dado interessante, né? Veja como a gente é influenciado pela informação. A paciente possui 2 filhos pequenos, né? Indica a internação psiquiátrica da paciente. Né? Acaba havendo uma influência do ambiente familiar. Mas aqui o que não há é uma narrativa do que essa paciente já se submeteu a tratamento, qual é o protocolo terapêutico esperado para ela, porque internação diz respeito à ideia de que para aquele paciente, naquele momento, eu preciso fazer um determinado tratamento. Não é um protocolo padrão. Não é assim, a gripe e canja de galinha. Você pode falar para qualquer um. Cada paciente tem um tratamento diferenciado. O simples fato de indicar dessa maneira já torna insuficiente a informação. Então, são alguns pontos que eu achei importantes. Isso já para a gente vai esbarrar depois nesse mito, ter um laudo médico não é suficiente para dizer que o procedimento está correto. Aliás, se fosse assim, não ia ter discussão na judicialização da saúde. A gente só ia perguntar, tem algum médico que pediu? Tem ou não tem? Ah, tem, então não tem que discutir mais. Não é assim que se faz. Aqui o nosso Vicente. Mitos da saúde mental. Anotei aqui 7 mitos para a gente conversar. A internação forçada é legítima quando há o laudo médico, eu coloquei de propósito na sequência. Existem pessoas normais e loucas. O paciente da saúde mental não pode decidir. O uso de drogas autoriza internação, a internação visa tratar, paciente com Alzheimer deve ser interditado e a internação forçada é etapa essencial do tratamento de drogados. São esses mitos que eu queria conversar hoje. Então, olha só, começando aqui pelo primeiro, né? A internação é legítima se eu tenho um laudo que peça. Não há internação sem laudo, mas nem todo laudo é suficiente para a internação. Eu preciso olhar o laudo, eu tentei fazer aqui um conjunto de filtros, não sei se vão ficar bom, é a primeira vez que eu fiz essa listagem, mas eu pensei, primeiro, na atualidade, ou seja, o laudo é próximo da data dos fatos,
a densidade do laudo, da fundamentação, assim como uma decisão judicial, ou mesmo uma petição, em que se examina o que se expôs para fundamentar. Veja, você está tomando a medida mais drástica que existe no direito, na minha avaliação. Já que a gente não usa pena de morte, você tem a prisão como uma medida drástica, mas a internação envolve limitar a liberdade e outras liberdades, além da liberdade de ir e vir. Inclusive, aqui na fala, vocês vão observar que várias vezes eu digo, bom, na medida que o preso tem esse direito, não é possível que o paciente da saúde mental não tenha. Por exemplo, eu vou dizer para vocês que na minha cabeça não faz sentido que você possa internar alguém sem uma segunda avaliação logo em seguida. O preso tem audiência de custódia. A pessoa internada não tem uma reavaliação? Tem várias legislações que prevêem essa reavaliação na saúde mental. Mas é interessante que, por vezes, até o preso parece ter mais direitos que o usuário de saúde mental. Por isso que é importante essa densidade, o conteúdo, o que se levou em análise. Tem algumas decisões no Brasil e algumas decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos que mostram que muitas vezes a interdição é usada como parâmetro. Ah, o paciente está interditado. Tá, mas não tem nada a ver. Tem um monte de gente interditada que não precisa ser internada. É que existe o mito de que quem tem uma questão de saúde mental tem que ser afastado da sociedade, porque representa um perigo para as pessoas e, portanto, tem que ser internado. Eventualmente, sim, mas não necessariamente. Um amigo meu me perguntou a seguinte questão, né? A minha avó deu uns tiros para cima, e a gente nem sabia que ela tinha arma, os vizinhos chamaram a polícia e a gente quer saber se tem que interditar. Eu falei, olha, não faz sentido nenhum interditar, porque interdição é para dinheiro. Se ela tem dinheiro para gerir, a gente pode interditar. Se você precisa interná-la, eu primeiro queria saber, ela está em tratamento psicológico, psiquiátrico, ela foi em algum lugar, é uma unidade de saúde, um posto de saúde, assim por diante, alguém disse que era bom ela internar, ela é contra ser internada? Porque a gente parte da ideia de que o paciente da saúde mental ele não pode ser ouvido. Mas ele pode ser ouvido e, eventualmente, ele quer ir sozinho. Só que o fato é que, se ele quiser ir sozinho, ninguém questiona se ele tem competência para decidir. Se alguém chegar e falar, olha, eu quero me internar, não sei, vamos ver. Vamos avaliar se você está em condições de decidir. Agora, se ele se recusar, vai dizer, não, claro, usar drogas, é claro que ele vai dizer não. Então, tem uma autora interessante, que é a Nora O'Neill, que diz assim, e a Josephine Wong também, que é uma chinesa, diz assim, sempre que o paciente concorda com o médico, ninguém avalia se ele está pensando bem. Sempre que o paciente discorda, a gente avalia a competência. É bem interessante esse estudo que elas fizeram. Eu analiso também as etapas anteriores. Então, a legislação diz, eu só posso internar se eu já esgotei as alternativas. Lembram? Rede de atenção à saúde mental. O paciente está em tratamento, houve uma indicação, ele não está tendo sucesso, ele está faltando às reuniões, foram conversar com ele não está indo, realmente precisa internar. Não tem mais o que fazer. E, como eu disse, projeto terapêutico singular. Para cada paciente eu tenho que avaliar e dizer o que eu vou fazer com ele na internação. Porque, veja, a internação não é uma prisão do paciente. É um momento que ele vai ser afastado para receber um tratamento. Contra a vontade ou sem vontade. Eu diria que é contra a vontade porque eu digo que ele ainda tem. Mas eu tenho que saber o que vai ser feito nesse projeto. Aqui um exemplo de uma decisão da Suprema Corte da Argentina que diz justamente que um juiz que fixou a internação de forma indeterminada, só com um único médico, que entrevistou o paciente só uma vez, fez uma internação ilegal. Aqui, apesar da citação da Corte Argentina, ali a citação correta do Paraná, não há qualquer informação sobre a data da consulta, o tratamento, até tem relatório da assistente social, mas não se diz o que estava sendo feito no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, mas apenas que a genitora conta da situação do filho, então se entendeu pela ilegalidade da internação, porque o laudo não estava bem fundamentado, não se detalhava o que se fez, assim por diante. O segundo mito, as pessoas normais e loucas, ou como diz aqui o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Veja, aquilo que diz respeito à loucura e o modo de tratar exige um cuidado muito grande, porque se considera louco no direito tipicamente quem nada contra a corrente, quem vai no caminho contrário. Por exemplo, o direito civil diz que é incapaz o pródigo, aquele que gasta muito, sem sequer dizer o que é incapacidade. Você pode falar, não, mas incapacidade todo mundo estuda, é matéria do primeiro ano. Eu sei, porque eu sou professor de direito civil, na verdade. E a matéria que eu dou é do primeiro ano. Mas o fato é que quando a gente começa a perceber a questão da loucura da incapacidade, a gente verifica o seguinte, em grande parte, a loucura diz respeito a esse sair daquilo que é o normal, o decreto social, como ele diz. E aí que gradativamente certos comportamentos vão se patologizando, vão virando doenças. Certos crimes vão virando doenças.
Isso vai ser importante para a gente poder conversar sobre medida de segurança, que ainda rapidamente aqui é um tema importante para nós. Isso porque, em um dado momento histórico, ele identifica a loucura que antes era uma doença, vira um perigo. E a partir daí eu começo a pensar mais nas medidas de segurança. Isso é importante para a gente saber, uma pergunta que hoje é fundamental fazer, que é a seguinte: para que você vai internar alguém? Se é para tratar, para afastar da sociedade, para afastar um risco e assim por diante. Se a gente está aqui numa fala de saúde, a única possibilidade que eu entendo que é constitucional de internação é tratamento. Então, não tenho como explicar para vocês como em 2017 tem internações sem laudo médico. Eu falei para vocês, olha, registro oficial no comitê do CNJ, fazendo lá o depoimento, lá, não era nenhuma investigação no hospital, é o hospital que disse, estava reclamando que estava recebendo ordens de internar sem laudo. Né? E o Foucault também, na verdade não é o Foucault, o Canguilhem explica uma coisa interessante, por que veio isso, né? Ele diz, em dado momento a gente começou a ver alguém que era diferente como alguém que está fora do padrão. A palavra anormalidade, no sentido, sei lá, alguém que tem um pé muito grande, muito baixo, virou o anormal. O cara que está fora da sociedade. A gente não consegue lidar muito com o diferente. Tem uma questão de palavras aí interessante. Seguindo ainda, os mitos eu estou passando rápido por eles para a gente poder passar, mas vocês vão ver que eles estão uma certa sequência que se complementam. Então, se precisarem perguntar, fique à vontade. O paciente de saúde mental não pode decidir, né, que eu chamo do mito do buraco negro. E aí já uma inspiração do Salvador Dalí. Não me dê conselhos, me deixe errar sozinho. É interessante porque, como disse, quando o paciente diz alguma coisa que a gente não espera, aí a gente diz que a gente tem que internar. A liberdade de consentir, que é reconhecida como constitucional, tanto pelo STF quanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, num precedente contra o Brasil, a gente tem muitos méritos, entre eles, fomos o primeiro Estado condenado por saúde mental na Corte Interamericana. É o caso Ximenes, né? É um caso muito famoso e com muitas coisas importantes, eu vou falar várias vezes. Nesse caso, a gente tem a afirmação de que a internação é excepcional, de que os mecanismos extra-hospitalares devem ser descritos. O Brasil foi condenado, em parte, nesse caso, não só pelo caso em si, que é o precedente que acho que todos pelo menos já ouviram falar, mas também pelo fato de que não demonstrou providências posteriores na implementação de mecanismos não hospitalares. Então, são esses temas que eu estou trazendo aqui, na verdade, são temas antigos, ainda que aos quais se dá pouca atenção. Mas o fato de que o mito do buraco negro, para mim, é muito interessante. Esse mito diz respeito à pessoa do incapaz, do interditado, do internado, que são todas coisas diferentes, mas que a gente confunde. Primeiro, a própria palavra, né? Interdição, que vem lá dos interditos romanos, né? A ideia de não ter acesso. O interditado é um cara que não tem acesso ao direito. Porque o direito fez um movimento muito curioso. Primeiro, ele matava quem saía do padrão, jogava do penhasco. Daí alguém falou, puxa, a dignidade da pessoa humana, a gente não pode matar a pessoa que sai do normal. Mas a gente pode tentar afastar, seja internando, seja levando ela fora do direito. Daí a gente diz, todos são capazes, mas tem alguns que não participam do discurso jurídico, eu vou ignorá-los, eu vou interditar. Por isso que eu lembrei que, na verdade, interdição no nosso dia a dia é alguma coisa que não dá acesso. O incapaz, portanto, é, aos olhos do direito, alguém que não participa. Por que eu falei do mito do buraco negro? Porque nós sempre falamos da incapacidade, avaliamos a interdição e a loucura, assim por diante, perguntando especialmente se alguém apresenta alguma doença. Então, vou lá na perícia e vou perguntar, o paciente apresenta algum problema de saúde mental? Sim. Qual? Alzheimer? Tem o CID? Tem, o CID é tal. Mas Alzheimer é interdição? E interdição significa internação? Significa o quê? Tentando organizar as ideias depois de fazer essas perguntas. Olha só, quando eu falei do buraco negro, o que eu quis dizer é que tem um lugar para qual vão todas as coisas do direito ao mesmo tempo. Que o buraco negro na ciência suga tudo, até a luz vai para o buraco negro, é muito interessante. Para mim, a capacidade civil funcionou durante muito tempo como um buraco negro. Porque tudo é sugado pela capacidade civil. A gente pergunta assim, não, mas a pessoa é interditada, então não dá para fazer mais nada. Veja só, para dirigir tem uma avaliação psicológica que não é da capacidade. Para ser magistrado tem uma avaliação psicológica que não é da capacidade civil. Para fazer esterilização tem que ter 21 anos, de acordo com a lei do planejamento familiar, ou ter 2 filhos. Para tirar porte de arma tem que ter 21 anos. Para fumar tem que ter 18, e a capacidade civil não influencia. Veja que cada uma dessas projeções são diferentes e não adotam o critério da capacidade civil. Que durante muito tempo foi muito forte, a saúde também usou esse critério. Alguns pareceres do Conselho de Medicina, para perguntar se o paciente podia decidir quando era menor de idade, não gosto dessa expressão, mas enfim, criança, adolescente, perguntavam se era capaz. Mas quem disse que o Código Civil foi feito pensando nesse critério?
Tentando ser bem rápido, mas entrando na saúde. Uma menina de 16 anos pode consentir para o estupro? E se ela pode, ela também pode consentir para ir no ginecologista? E ela pode consentir para ir no aborto? Eu vou usar para todas as coisas o mesmo critério? Tem que ser um critério único? E para todas as meninas a mesma idade, necessariamente? Na saúde, o que se faz hoje é a avaliação de cada um dos pacientes. É um pouco problemático, porque quem faz a avaliação é quem está cuidando do paciente. E aí eu posso ter um conflito. Mas o fato de que já se sai do modelo rígido de capacidade civil, 16 anos como critério absoluto. Quando eu falo em capacidade do paciente na saúde mental, eu também vejo que existem várias projeções ao mesmo tempo, e que essas projeções de vida, elas têm que ser avaliadas caso a caso. De modo que um paciente pode ser internado à força, porque ele não consegue parar de usar drogas, ele está representando um risco para ele mesmo, ele já tentou todos os tratamentos, e todo mundo da equipe multidisciplinar diz que ele precisa. Mas nem por isso ele tem outras limitações. Por exemplo, ele pode telefonar para a família dele, ele pode gerir seu próprio patrimônio, ou talvez de forma limitada. Ele pode participar da decisão do seu próprio tratamento. De repente dizem assim, olha, você tem que fazer uma atividade física, você quer escolher futebol ou basquete? Você tem que tocar um instrumento musical ou fazer alguma atividade artística. Você prefere argila ou tocar violão? Veja, o paciente está participando do processo, você quer resgatar a atividade dele. Como disse, a internação não é jogar o cara em algum lugar e trancar e fechar a chave, pelo contrário. Veja, eu trouxe o texto do Código Civil só para reforçar que essa interpretação que eu propus, na verdade, já está na lei. Eu sei que todo mundo estuda que existe capazes, incapazes e o meio termo. Mas não é esse o texto da lei. O texto da lei não fala relativamente incapazes. O texto da lei, depois podem conferir o Código Civil, porque algumas vezes já vi que as pessoas não acreditam, são incapazes, vírgula, relativamente a certos atos. Tem uma vírgula ali que todo mundo passa batido. Eu sei que eu também passei muitas vezes. E, portanto, o texto da lei são incapazes quanto a certos atos. Não é que ele é incapaz relativo, ele é incapaz quanto a certos atos. E, portanto, capaz quanto a outros. No direito, a gente vai ter que saber dizer quais são as restrições que a gente vai fazer a um paciente da saúde mental. Ele pode ser internado? Pode. É uma restrição possível. O que não significa que ele terá outras. Parecido, talvez, com o artigo 38 do Código Penal, tá? Que diz assim, quando você restringe a liberdade, você não restringe nenhum outro direito, necessariamente. Só aquele atinente à pena. Para o preso, a gente admite isso. Para o paciente da saúde mental, parece que ele é paciente da saúde mental, então acabou a vida dele. Veja, então, os incapazes não podem ser um buraco negro. Tá? Eu tenho que reconhecer, inclusive para aquele paciente, a possibilidade de decidir. Talvez apoiado, talvez junto com alguém, talvez só ouvi-lo. A gente ouve a criança na adoção, não ouve o paciente na internação? Não é que a criança decide para qual pai ela vai, mas ela é ouvida. Ouvir as pessoas já é um dos aspectos importantes, porque durante muito tempo, o paciente da saúde mental, como disse, é alguém que eu não tenho acesso. E lembro ainda o texto da Constituição. Eu sei que quando eu falo o texto da Constituição, alguém olha esse texto aqui, parece muito estranho, já que vocês acabaram de ser aprovados no concurso e na Constituição de vocês não tinha esse pedaço. Mas esse trecho aqui é da Convenção das Pessoas com Deficiência, que foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, Tratado de Direitos Humanos que cumpre esse requisito é texto constitucional. E, portanto, a nossa Constituição diz, os Estados reconhecem a todas as pessoas capacidade legal. Não a capacidade de direito, a capacidade máxima possível que aquela pessoa possa exercer. Por mais restrita que seja, a maior que eu possa conceder. Então eu tenho um paciente que eu vou ter que tirar sangue dele. Ele não tem como se negar a tirar sangue. Eu preciso tirar sangue dele. Tudo bem. Você vai tentar explicar o melhor que você puder. Se puder explicar o que é sangue para ele, tudo bem. Senão você explica que vai doer um pouco e é o que você pode explicar. Eu não estou dizendo que agora o direito se rebelou e ninguém pode ser internado. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que precisa de protocolos e evidências científicas para isso. Até porque esse paciente faz parte do processo, ele já deixou de ser alguém que simplesmente por ter uma doença agora deixou de existir. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido, porque a gente já passou por esses temas. O uso de drogas autoriza internação, o usuário de drogas deve ser forçado ao tratamento. Veja, usar drogas não necessariamente significa uso abusivo, né? Fazer uso do tabaco, ou do álcool, ou de qualquer outra droga pode ser feito de diferentes maneiras. Uso, abuso, ou até aquilo que eu não gosto desses nomes, para ficar bem rápido a nossa conversa, dependência. Eu gosto mais de uso problemático, ou seja,
quando a pessoa tem abalo à sua finalidade de vida, quando ela começa a ter um atrapalho na sua vida social, quando ela começa a usar drogas. Isso é importante para que a gente possa trabalhar com esses dilemas aqui. Eu ia fazer perguntas de sim ou não, mas só para a gente ganhar tempo, só pensem um segundo antes de eu comentar a resposta. Se o álcool é mais perigoso que a maconha, se o crack é mais nocivo que a cocaína e se a cafeína vicia. Veja só, de acordo com o modo como eu apresentar o dado, o álcool pode ser mais perigoso que a maconha, o crack e a cocaína, eles são feitos com a mesma substância e a cafeína vicia. E, portanto, aquilo que diz respeito às nossas visões sobre as drogas exige um cuidado muito grande. Aqui eu tenho os dados de uma pesquisa que mostra que o álcool, faticamente, é 144 vezes mais perigoso que a maconha, que é um estudo internacional que foi feito, que é esse daqui, pelo fato de que, na prática, quem toma álcool toma muito mais álcool do que deveria já na primeira vez, e quem usa maconha não necessariamente. Eu sei que esses dados podem ser apresentados de diferentes maneiras, eu não estou dizendo que as drogas não são perigosas. Pelo contrário, os dois matam. Eu só estou dizendo que a gente tem que tomar um cuidado, porque na descrição de um laudo vem assim, usa maconha, usa cocaína. E isso não significa necessariamente e automaticamente internação. Não é esse o protocolo da medicina. Vocês podem consultar as diretrizes do Conselho Federal de Medicina junto com o de Psicologia. Eles fizeram uma publicação conjunta que se chama justamente Diretrizes. Não é esse o protocolo. Não é assim, cocaína, internação. Ele falou que quem usa cocaína não precisa ser internado. Não foi isso que eu falei. Eu só falei que não existe uma relação de imediata correspondência. Mas é a Cracolândia. Que bom que deu tempo de falar. Veja, dentro de uma avaliação do Datafolha em 2017, das pessoas na Cracolândia, tá? Depois da operação, mega operação, feita em São Paulo, 64% dos usuários entrevistados buscaram tratamento. Declararam buscar o tratamento. Então, das pessoas na Cracolândia, a maioria absoluta buscou o tratamento e 65% declararam que gostariam de buscar tratamento. Em outra entrevista antes, o número é quase igual. Por que eu estou dizendo isso? Veja, direito constitucional, eu tenho que fazer sempre a medida menos invasiva, o princípio da proporcionalidade, ou a regra da proporcionalidade, enfim. Veja que a gente interna os usuários de drogas, gasta dinheiro que o SUS, e portanto deveria avaliar bem a evidência científica, sendo que a maior parte das pessoas gostaria de ter tratamento. Pelo menos em 3 entrevistas diferentes. Tem 2 do Datafolha e uma do Globo, dando o mesmo dado. Certo? Em datas e épocas diferentes. Aqui é uma entrevista no mesmo sentido aqui da Fiocruz, né? 77% dos usuários. Deixa eu passar aqui. A internação visa tratar. Né? Aqui é só um dado histórico, não tem uma informação maior. O Foucault chama a atenção de uma coisa que eu achei importante dar um mito só para isso. O Foucault diz assim, primeiro veio a internação, depois alguém começou a ver que as pessoas morriam e decidiu incluir tratamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não usar o desvio de finalidade das internações. É por isso que ele ganhou um mito só para falar esse comentário. A internação visa tratar. Ela deve visar tratar. Se ela não visa, ela não pode ser feita. Mas nem toda internação que se pede é porque alguém quer tratamento. Alzheimer justifica internação. Veja, o Alzheimer pode ocorrer em várias datas, em várias épocas diferentes. O problema de ter uma doença de saúde mental não significa que alguém tem que ser internado. Por exemplo, depressão ou ansiedade. Imagina quantos de nós ou nossos amigos têm ansiedade ou depressão ou outras doenças de saúde mental que não necessariamente exigem internação. Mas a pessoa tem Alzheimer, tem que interditar. Veja, não dá mais para trabalhar com o modelo em que eu pergunto qual é a doença que a pessoa tem. É o chamado modelo biológico. Eu tenho que perguntar qual é o impacto social disso, para saber, faticamente, o que essa pessoa consegue fazer. Por exemplo, aqui nesse tribunal, qualquer pessoa, inclusive com dificuldade de locomoção, consegue ter um acesso melhor, porque o elevador tem até adaptação até dos botões, para que ninguém precise pedir ajuda. O direito pode ou não dar esse mesmo acesso ou não. Imaginar que alguém tem uma doença e automaticamente não pode fazer, inverte a lógica da Convenção de Nova York, que diz que a deficiência ou as limitações que alguém tem dizem muito mais respeito ao meio do que propriamente a ela própria. E a internação forçada é uma etapa essencial no tratamento de drogados. Usei a palavra drogado de propósito, não é uma palavra que eu gosto. Drogado é uma palavra que remete ou enfatiza a ideia de que a pessoa se define pelo uso, assim como drogadito, como se a pessoa tivesse a droga e a adição ligada a ela. Eu gosto do termo adulto que faz uso abusivo de drogas, porque é um termo um pouco mais neutro, mas usei o termo aqui de propósito. Ele já é melhor do que, sei lá, maconheiro ou chapado ou qualquer outro termo que se use na prática, porque é assim que as pessoas vão conversar quando estiverem conversando no gabinete, e, portanto, assim que a gente tem que falar com essa clareza, e, portanto, não é uma etapa essencial no tratamento.
A internação é uma etapa que corresponde àquilo que na medicina se chama de recovery, recuperação. Esse é o termo técnico, enfim, não é para falar inglês. Em português eles usam o termo recovery. Ou seja, o paciente vai se recuperar, se resgatar para poder continuar um tratamento. Ah, mas eu estou num lugar que não tem tratamento extra-hospitalar. A legislação diz que você só pode internar alguém se você esgotou, a legislação e o CNJ diz também, nos enunciados. Você só pode internar alguém se você esgotou o protocolo extra-hospitalar. Esgotou não é assim, não tem, então eu vou internar. Por quê? Imagine que eu pedisse, eu sei que eu já estou quase extrapolando o tempo, ou já extrapolei, mas estou acompanhando o relógio que está parado. Tá? Imagine o seguinte, eu vou pedir um tratamento que é uma prótese que não vai ser custeada pelo SUS. Você deferiria a cirurgia para abrir o paciente, mas não colocar a prótese, se não tem a prótese? Veja, a internação é uma etapa do tratamento. Ela não faz sentido do ponto de vista médico, ou da saúde, enfim, terapêutico, se você não vai dar continuidade. O paciente ele vai internado, depois ele vai saindo devagarinho, e aí eu preciso então pensar qual vai ser o protocolo seguinte. Se eu não tenho o protocolo na sequência, tecnicamente a internação não faz sentido. Mas em muitos estados tem internação sob o argumento de que não tem rede de atenção psicossocial, de que não tem dinheiro para fazer. E daí é curioso, porque o paciente internado custa muito mais caro do que o paciente não internado, e muitas vezes ele é internado em estabelecimentos privados, para não dizer quase sempre, e aí vejo os conflitos importantes que os magistrados também têm que acompanhar. Por quê? Porque vem um laudo médico bem fundamentado do médico que eventualmente trabalha lá no próprio lugar. A legislação do Paraná e do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina não achei, mas no Paraná e Rio Grande do Sul dizem que você precisa comunicar a defensoria a cada internação, eu nunca vi ninguém comunicar, e diz que tem que ter uma junta multidisciplinar, e diz que tem que ter uma comissão de revisão de cada internação. Em Curitiba, a comissão foi criada em 2017. Então, vocês imaginam que todas as outras internações ocorridas antes são todas ilegais, do ponto de vista que não cumprem os requisitos mínimos para internar, da legislação do próprio Estado. Então, me parece que esse tipo de cuidado é importante. Junta multidisciplinar, revisão. Na Irlanda, por exemplo, você interna alguém depois de uma avaliação de um médico, um psicólogo e um leigo. E a cada 21 dias tem que novamente fazer essa avaliação. No Brasil, a gente tem uma série de legislações, depois eu posso encaminhar, que fundamentariam procedimentos iguais, mas na prática não se costuma acompanhar o que aconteceu. Quando eu peço um tratamento oncológico, me pedem para renovar a prescrição médica a cada, sei lá, 90 dias. Por que o internado não? Ele fica lá. Eu teria que pedir essa renovação dessa fundamentação com um período menor, já que tem que ser uma internação por um período curtíssimo. A internação em qualquer das suas modalidades só pode ser indicada quando esgotados os recursos, é a lei de saúde mental, não é o que se verifica na Cracolândia, nas pessoas internadas. Aqui a gente tem o marco legal que eu citei, para depois quem precisar conferir, até fiz uma provocação, será que a gente vai também olhar o Código Penal? Chama atenção no percurso das internações da apropriação pelo direito penal, em 3 aspectos. Esse é bem importante aqui. 3 aspectos. Primeiro, baseado na legislação penal, se diz o seguinte, bom, se a pessoa é inimputável, então ela não cometeu crime, absolvição imprópria, então eu vou determinar a medida de segurança, e a medida de segurança é pelo tempo da pena em abstrato. Veja, eu sempre digo que não é uma absolvição imprópria, ela é só imprópria, porque a pessoa é absolvida, mas vai presa, e a definição da modalidade do tratamento, muitas decisões fazem com base no crime praticado. Veja, quando alguém fica doente, vai no médico e não no juiz consultar. E, portanto, quem tem que definir qual é o tratamento tem que ser um profissional da saúde. Ou a gente volta no primeiro mito lá, mas às avessas. É o juiz que vai definir o tratamento. A duração do tratamento segundo a pena também não tem correspondência. Muito menos a alta condicionada autorização. Como disse o enunciado do CNJ, expressamente diz que você tem que acompanhar a posição da equipe de saúde e fiscalizar para saber o que aconteceu, enfim, mas a decisão não é judicial. Isso a despeito, então, do texto do Código Penal. Apesar disso, a gente vê nas medidas de segurança, aqui ia citar um filme, isso acontecendo. Aqui tem um trechinho, não vou passar o filme, mas numa medida de segurança, no Estranho no Ninho, um filme fica recomendado que vejam, o paciente diz, só faltam 68 dias para eu sair. E o enfermeiro responde, que droga você está falando? Não é a cadeia. Na cadeia você tem pena, na cadeia você tem tempo de internação. Aqui você está numa medida de segurança. Você só sai quando a gente quiser. Tem um relatório dos usuários de droga da Cracolândia, chama Estamos de Olho, em que eles dizem a mesma narrativa.
que eles só eram liberados quando eles pressionavam. É um relatório de 2017, de uma série de entidades, Conselho de Medicina, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde do Estado. E aqui a avaliação que se faz do paciente, né? Ah, será que ele é perigoso? Não, acho que ele é louco. Não, acho que ele é perigoso. Não, acho que ele é psicótico, mas acho que ele é doente. Será que é perigoso? O que a gente vai fazer com ele? Como disse aqui, dentro do que eu expus para vocês, que não necessariamente é uma posição de nenhuma outra instituição, mas a minha visão, a pessoa só pode ser internada para tratamento. Aqui o Código Penal, o texto que eu critiquei diz, né? Se o agente for inimputável, o juiz determinará a internação. Como se o juiz tivesse que necessariamente seguir esse protocolo. Como se o Código Penal definisse qual é a conduta clínica. Aqui foi um exemplo dessa aplicação num julgado, só para ninguém achar, não é possível que alguém faça isso. Mas sim, tem decisões judiciais que dizem que a medida de tratamento deveria ser seguida. Vários pareceres depois dizem que não deveria ser assim. Então o Ministério Público Federal entende pela derrogação da legislação criminal no que conflitua com a saúde. Foi o parecer que eu encaminhei para vocês como material sim, recomendado, obrigatório, chamem como quiserem. O próprio Conselho Nacional de Política Criminal também recomenda dialogar o direito penal com a saúde mental. Então veja que não é uma invenção minha. Né? Aqui são outros enunciados do CNJ nessa mesma linha. Embora o que se verifica é que para entrar não precisa de ordem judicial, mas para sair os lugares em geral exigem. Então é uma cultura que vai ter que se alterar. Já finalizando, tá? Existe muita dúvida sobre a eficácia do tratamento. Eu não vou vir aqui dar nenhuma explicação médica, só dizer que, como em qualquer tratamento, no momento de conceder ou negar uma tutela, ou manter até, é necessário verificar qual é o grau e a qualidade da evidência científica que vai se apresentar para aquele tratamento específico. Tá? Aqui, um trechinho da Organização das Nações Unidas diz que não tem provas dos efeitos terapêuticos de intervenção de longo prazo em relação a ambientes voluntários. Tá? A dependência química, então. Ao contrário do mito que se tem de que o usuário de droga tem que ser internado. Show? Já quero finalizar, assim, senão eu vou atrapalhar demais a Daisy. Deixa eu ver se tinha alguma coisa muitíssimo importante, que eu não gosto de avançar demais o horário. Não, já avancei. Daisy, venha levantando já, senão vai dar bronca. Não, mas enfim, eu acho que os pontos principais eu consegui passar. Os pontos principais, eu só fui conferir ali rapidinho, porque também na hora da fala fica mais fácil. Então eu agradeço, não quero atrapalhar mais a sequência, vou chamar, não sei, devolver o microfone, não sei bem como é que querem falar. Obrigado.